Abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Glória a Deus, aleluia. Eu te louvarei, te exaltarei, oh meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre, em nome de Senhor Jesus. Graça e paz para todos, amados irmãos. Nesta manhã, como minha esposa já falou, já estamos na nossa escola bíblica dominical. E hoje o tema, o título da nossa lição é número 6, Primeiros Filhos, Primeiros Conflitos. Primeiros filhos, primeiros conflitos. Estaremos lendo o versículo-chave que está em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que nos diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Dando início, a introdução nos fala: se por trás da serpente era perceptível o diabo no capítulo 3, a carne e o mundo estão claramente presentes no capítulo 4. Eva tinha sido persuadida a pecar. Caim não aceitou ser dissuadido de seu pecado, nem sequer por Deus. Também não confessou nem aceitou o castigo. Não é?
Estamos durante essas lições na Escola Bíblica Dominical falando sobre família constantemente, que é o nosso ponto principal, inicial e muito importante nos dias atuais, principalmente nesta quarentena, onde as famílias se encontram todas reunidas nos seus lares. E é muito bom nós estarmos exercitando a nossa paciência, o nosso amor, a nossa união, né? E saber como é a convivência, tudo dentro de um local só, dentro de casa. Isso é muito importante para nós sabermos o nível do nosso amor um para com o outro. E aqui nós estamos trazendo também os conflitos que acontecem também nos lares, nas famílias. E hoje estaremos falando justamente a respeito do pecado de Caim. Eu gosto muito do que a Bíblia diz, e nos ensina, pois a Bíblia não conta apenas as histórias boas, bonitas, belas, os romances que as pessoas gostam de ler, né, que tem um final sempre feliz. Não. A Bíblia também conta, fala muito sobre os defeitos, as falhas, os erros, os pecados, as iniquidades, transgressões, desobediências das pessoas para com Deus e para com o próximo. Entendemos aqui nesta lição que a história vai falar de um pecado contra Deus e um pecado contra o ser humano, contra o seu próprio irmão, que foi o caso de Caim, que matou o seu irmão Abel. Não é? E eu pedi minha esposa que lê agora o próximo título, o tema, por favor. O pecado de Caim. A agricultura e a pecuária aparecem como os meios mais antigos de ganhar a vida. Caim era lavrador, Abel, pastor de ovelhas. Oferta significa dádiva feita para homenagear ou fazer uma aliança, ou para fazer uma aliança. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e Caim do fruto da terra. Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. A razão dessa rejeição tem sido muito debatida. Há dois argumentos principais. Primeiro, a ausência de sangue desqualificou a oferta de Caim. Mas a explicação, com certeza, não está na oferta com a ausência de sangue, porque não há antecedentes históricos nem doutrinários que indiquem esse fato. 2. Abel trouxe das primícias, ao passo que Caim trouxe do fruto. Cremos que a resposta para a rejeição da oferta de Caim está nele mesmo, isto é, com que o espírito e o coração ele fez essa oferta ao Senhor. Provérbios 21, 27 afirma: o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Deus detesta os sacrifícios que os maus se lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Há vários textos no Antigo Testamento que comprovam o fato de Deus olhar para o ofertante, olhar mais para o ofertante do que para a oferta. O Novo Testamento indica que a vida de Caim se caracterizou pelo mal, enquanto que a de Abel pela justiça. Em outras palavras, a oferta de Caim não procedia de um coração reto diante de Deus. Como podemos ver, a vida de Caim desmentia sua oferta. Nós vemos aqui, às vezes, nós nos deparamos com pessoas falando a respeito de ofertar, né? De dar a oferta. Mas a questão, eu posso dar todo, se eu tivesse, né? Todo o meu dinheiro para Deus, né? Eu poderia estar dando todo para a igreja, para Deus, dizer que era para Deus, né? E outra pessoa aí, e dá aquele pouco que ela tinha, ou que ela tem, ela desce também ao Senhor. Não importa a quantidade, não importa aquilo que eu vou dar a Deus, se o que mais importante que Deus sonda, que Deus quer em minha vida é o meu coração e a minha intenção. Com que intenção eu estou ofertando a casa do Senhor, estou dando essa oferta? Com que intenção? É para agradar a Deus? É para os homens verem? É para as pessoas verem que eu estou dando uma grande oferta? Ou verdadeiramente eu estou dando com amor, eu estou dando com todo carinho a obra do Senhor? Né? E aqui a lição está falando que Caim, ele deu sim, né, dos frutos da terra. Mas só que Deus estava vendo o coração dele já estava, e Deus já tinha avisado a ele, né, que o pecado jazia na sua porta.
cabia a ele dominá-lo. Mas só que o coração de Caim era mau, o coração dele estava ruim. Então Deus não se agradou, não foi só por causa dos produtos que ele ofereceu, mas é por causa do coração, por causa da intenção, que ele já estava pensando no seu coração. E isso Deus não se agradou, como fala aqui. Há vários textos do Antigo Testamento que comprovam o fato de Deus olhar mais para o ofertante do que para a oferta. Então não significa só a sua oferta, significa você. Sua vida está condizendo com a palavra, sua vida está agradável a Deus, que é isso que importa, que é o que interessa. É você estar de bem com o nosso Deus. É verdade. Passando para o próximo tema, diz o seguinte: a reação de Caim. Não está claro como Deus demonstrou aceitação ou rejeição às ofertas, mas evidentemente foi algo público e todos souberam do veredito. A desonra ou a vergonha pública trouxe ira a Caim, e ele ficou encolerizado. Irou-se, pois, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Steiger traduziu: Caim se enfureceu devido ao desgosto. Nós podemos analisar essa questão de Caim, que ele, por não ter sido aceito, ele obteve uma grande inveja, raiva, um rancor contra o seu irmão. E o que é muito doloroso é que nós já abrimos a Bíblia e entendemos que o segundo pecado do ser humano, o primeiro foi a desobediência de Adão e Eva, e o segundo é a morte, um homicídio cometido pelo próprio irmão. Poderia ser um inimigo, poderia ser não, mas está aí demonstrando que a Bíblia não esconde a veracidade da sua história, os erros dos seres humanos. E isso causa um choque, pois hoje não tem sido diferente. Quantas são as pessoas que têm inveja de você, que têm raiva de você, só porque você é feliz? Quantas são as pessoas que agem com maldade, que caluniam, que falam mal, que perseguem, que mentem ao seu respeito, só porque você é feliz? Quantas são as pessoas que, pelo fato delas não ter dado certo em seus negócios, em seus trabalhos, na sua vida familiar, ela quer que a sua vida também dê errado, desejam mal a você? Na sua frente é aquela hipocrisia, Ela olha para você, te elogia, demonstra ser seu amigo, mas por trás é pura falsidade. E aqui nós vimos que essa falsidade, essa traição, essa inveja de Caim fez com que ele viesse praticar um pecado capital, que é matar não apenas um próximo, mas matar o seu próprio irmão de sangue. Isso é um absurdo. Mas só que hoje nós não estamos a par, vamos dizer assim, distante disso não. Muitas coisas erradas vêm acontecendo, e o próprio Senhor Jesus Cristo fala a respeito disso também, na Bíblia, em vários momentos no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então nós temos que estar atento, principalmente quanto às nossas reações. Pois tem pessoas que falam assim: ele fez isso porque ele é fraco, ele fez isso porque Caim ele não tinha Deus no coração. Amados, não é isso não que a Bíblia quer nos mostrar não. A Bíblia nos mostra que eles ofereceram ao Senhor suas ofertas e Deus estava presente na vida deles. Deus conversou com Caim, Deus aconselhou Caim, Deus dissuadiu dele, pediu com que ele não viesse a dominar seus instintos e não praticasse tal coisa. O que demonstra aí é que qualquer ser humano, num ato de raiva, dependendo do nível da sua raiva, do seu ódio, é capaz de fazer coisas absurdas. Isso dentro de casa, isso em qualquer lugar, no seu trabalho, na rua, no trânsito. Muitas coisas ruins acontecem simplesmente no momento do ódio, no momento da raiva, do descontrole emocional, é que as pessoas terminam praticando e fazendo certos tipos de coisas erradas. Depois vem o arrependimento. E por isso se enfatiza da seguinte maneira: foi a sua raiva, eu estava bêbado, foi o demônio,
As pessoas colocam a culpa em várias coisas, mas não em si próprio, né? Terceiro tema diz a intervenção de Deus. Duas perguntas. No versículo 6 temos dois porquês de Deus mostrando seu apelo para a razão e seu interesse pelo pecador Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? É fato que nós percebemos claramente em algumas pessoas que deixam transparecer, demonstrar, quando ela está magoada, quando ela está com raiva, está chateada, está aborrecida, na verdade. E Deus percebeu claramente isso em Caim. E aqui estamos vendo uma atitude de Deus não em relação ao que estava íntimo em Caim. Não era algo que estava por dentro, mas era o semblante dele. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? As pessoas, elas demonstram quando estão agindo dessa maneira, quando estão sentindo algo. Às vezes os olhos falam muito mais que as palavras. As ações, a maneira de andar, as respostas. Mas uma mulher, quando ela está chateada, ela responde muitas coisas de forma monossilábica. Sim, não, porquê, etc. É sempre assim, né? Mas quando ela está alegre, a mulher conversa bastante, fala muita coisa e tal. É muito espontânea, mas quando está aborrecida, é sempre aquelas palavras, meias palavras, ou uma sílaba só, etc. Né? E assim Deus observou em Caim a sua ira. Né? Esse é o primeiro tópico. O segundo diz, uma oportunidade. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aceito no hebraico é literalmente exaltado, expressão que pode significar um semblante sorridente, contrariamente a um semblante carrancudo. E isso inclui a promessa de restauração da parte de Deus. É importante destacar que Deus não cita a oferta de Caim, mas a pessoa dele. Como minha esposa falou aqui, amados, não importa quanto você tem, não importa os seus bens materiais, não importa a sua riqueza para Deus, não importa o seu dinheiro, as suas propriedades, entendeu? Não importa os seus patrimônios para o Senhor, não importa se você é rico, etc. O que importa para Deus é o seu coração. O que importa para Deus é a maneira que você vive. Não importa você, principalmente se as suas aquisições foi de forma errada, não é? Se você é uma pessoa que é rica, mas não paga os outros, não paga os funcionários, não dá o que é correto, nem o direito dos seus funcionários, para Deus isso significa o quê? Que você é simplesmente, como está escrito lá em Apocalipse, um pobre, cego e nu. Você acha que tem tudo, mas para Deus você não tem nada. Você pode mostrar seus benefícios, seus bens materiais para as pessoas, para até se sobrepor a elas. Mas isso não significa que você é mais salvo, é melhor, é mais abençoado perante Deus do que as outras pessoas que aparentemente não têm nada. Né? Analise bem a história de Lázaro e o homem rico. Você vai ter uma ideia bem clara do que o Senhor está falando, não é? Então, nem adianta também você estar na igreja. Quantas pessoas que estão nas igrejas hoje estão lá, elas cantam, elas fazem parte do corpo de obreiros, elas estão lá adorando, orando, trabalhando até na igreja, mostrando alguma coisa, algum serviço para a obra do Senhor, mas fora da igreja ela não é nada daquilo que ela está mostrando ser. Tem gente que só é crente dentro da igreja, mas fora da igreja não é nada disso. Então, não quer dizer nada, amado. Você, ainda que se chega na igreja e compre algo, ou dê algo para a obra do Senhor, se o seu coração não é um coração de uma pessoa verdadeiramente obediente, temerosa ao Senhor, nada que você está fazendo vai à frente. Vai ser abençoado por Deus.
Amém? Minha esposa vai ler agora o próximo tópico. Um aviso. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eis que o pecado jaz à porta. Por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. É a metáfora de um animal selvagem que precisa ser domado. Mas, infelizmente, Caim não deu ouvidos ao recado de Deus. Nós sabemos muito bem que o que é pecado. Mas muitas vezes as pessoas elas querem pagar para ver, elas querem... Deus está avisando, a palavra está falando do seu coração, para que ela possa ter uma vida reta com Deus, para que ela possa se desviar. Mas ela não dá ouvidos, ela prefere fazer a sua vontade. A vontade do homem carnal é fazer as coisas erradas, é fazer as coisas que lhe agradam, é pecar. Mas só que a vontade de Deus, o Espírito, é que nós tenhamos uma vida concernente à palavra de Deus. E com Caim, ele foi avisado, mas ele não quis. Muitas vezes está acontecendo hoje conosco, nós estamos pregando a palavra. A palavra do Senhor está sendo mostrada, está sendo ensinada. Mas as pessoas, elas preferem viver as suas vidas. Elas dizem, a vida é minha, a vida é uma só e eu tenho que viver. E muitas vezes se viver é desagradável a Deus. Muitas vezes se viver para o ser humano é de uma vida desregrada, de uma vida que naquele momento ela está feliz. Mas tenha certeza que mais no final ela vai colher os frutos da desobediência. Ela vai colher os frutos dessa vida desordenada e não será bom. Então nós temos que observar. Vem a ira, vem a raiva, mas cabe a cada um de nós dominar. Cabe a cada um de nós pedir força a Deus para dominar. Porque se formos fazer tudo que dá na telha, tudo que dá vontade, nós vamos estar desagradando a Deus e também nos machucando também. Quantas pessoas, às vezes, ela se ira tanto que faz algo, uma besteira, depois quando ela cai em si, já está tudo feito, meu irmão. E aí já acabou, Então temos que pensar e repensar. Porque cabe a gente dominar. Cabe a gente pedir força a Deus para nós dominarmos e não fazer tudo aquilo que nós queremos. Porque com certeza a colheita dos frutos será terrível. Eu quero enfatizar algo nesse versículo de Gênesis 4, verso 7, que eu achei muito importante, que, desculpe a minha sinceridade, às vezes a própria lição, de acordo com o que está escrito, e a interpretação do autor nos traz certa contradição. Eu estou aqui com duas Bíblias abertas para a gente poder analisar os dois pontos principais. Diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso é o que está escrito na lição. E isso condiz com a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, e também a Bíblia traduzida e atualizada. Só que nas Bíblias antigas, aqui termina com uma interrogação. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo, diz assim, aqui nessa outra Bíblia. Deixa eu ler aqui para nós entendermos melhor. Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça, mas se não está bem disposto, não jaz o pecado à porta? Como animal acuado que te espreita, podes acaso dominá-lo? Em outras palavras, o que eu quero explicar? Você é capaz de dominar o seu pecado? Pois a própria lição aqui, no último parágrafo, diz o seguinte: ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. É a metáfora de um animal selvagem que precisa ser domado. Eu lhe pergunto, quem é que domina um animal selvagem? É o próprio animal? É óbvio que não. Não é verdade? Então essa é a questão. Mas infelizmente Caim não deu ouvidos ao recado de Deus.
Em outras palavras, a única pessoa, eu posso falar e falo com conhecimento de causa, a pessoa, Deus, Espírito Santo, é que tem o poder de dominar o ser humano. A única pessoa capaz de me livrar do pecado, me livrar de eu cair no pecado, é Deus. É o Espírito Santo. Aí talvez você fale assim, mas eu tenho muitas coisas de errado que eu poderia fazer e não faço, e não sou crente, não estou na igreja. A realidade que as pessoas não entendem é que todo ser humano foi criado por Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Então a bondade que há no coração do homem ou da mulher não é algo que nasceu simplesmente com ele, porque ele herdou do seu avô, do seu pai, não. É herança divina. É herança de Deus sobre o ser humano. Então eis a questão, amados. Deus, ele faz as interrogações a Caim e termina perguntando a ele: você é capaz de dominar o pecado que está no seu coração? Porque nós somos muito falhos em muitas coisas que nós fazemos e praticamos. E por isso nós temos que estarmos bem atentos a essas questões. O assassinato de Abel. Todas as oportunidades e todos os avisos de Deus não foram suficientes para evitar a tragédia em família. Um irmão matou o outro. Eu escrevi aqui o seguinte: se você não permite, Deus não age em sua vida. Quantas são as pessoas que simplesmente ela diz ser crente, diz ser cristã, ela é batizada nas águas, ela frequenta a igreja, ela diz que é fiel a Deus, mas há certos comportamentos dentro de casa, com os filhos, com os maridos, no trabalho, que ela age de forma completamente errada. E ela diz: eu sou assim mesmo, ninguém me muda, eu nasci assim, eu vou morrer assim, etc. Então, essa pessoa também, aí nós também podemos até trazer o que nós falamos semana passada, a respeito de amar, né? Até que o marido tem que amar a esposa e dar a vida por ela. E a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Quantas são as mulheres, quando entram nesse ponto, elas dizem: não, eu sou assim, não vou ser submissa a ninguém, ninguém vai me mudar, etc. Ela está indo de encontro à palavra de Deus, contrário à palavra de Deus. E ela está dizendo que nem ela, nem a Bíblia e nem Deus irá mudá-la. E o nosso ponto de vista central é exaltar o que a Bíblia fala. Então, Caim, como eu escrevi aqui, se você não permite, Deus não age em sua vida. Se você permite, então também o obedece. Se você permite Deus agir na sua vida, o seu papel como mulher, como homem, como qualquer pessoa da face da terra, você pode ser rico, o seu papel como cristão é obedecer a Deus. E não obedecer à sua vontade, e não fazer o que você pensa ser certo e correto. A palavra de Deus é que serve como nossa bússola. E aqui o Senhor perguntou a Caim, como nós lemos aqui há poucos instantes, né? Podes acaso dominá-lo? Você não é capaz de dominar seus pecados, não, gente. Nem eu sou capaz. Mas a partir do momento em que eu ouço a palavra de Deus, me humilho perante a Ele e deixo o Espírito Santo invadir o meu coração, aí eu vou conseguir vencer o pecado. Eu vou conseguir vencer o pecado que está dentro de mim. Ele nasce primeiramente germinando dentro de mim e não fora. Por favor, filha, pode continuar. O assassinato de Abel. Segundo parágrafo. Caim tornou-se uma cópia de seu pai pecaminoso. Caim é um retrato de todos nós. Porque temos conflitos em família. Porque irmãos brigam até se matar. Porque estamos sobrecarregados com egoísmo, rancor, inveja e assim por diante. Porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão.
Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5,19. Como diz aqui, Caim tornou-se uma cópia de seu pai pecaminoso, como retrata todos nós. Quantos são os conflitos que nós vemos nas famílias, né? Quantos são as brigas, né? As desavenças que existem em famílias. Você liga na televisão ou nas redes sociais, o que mais que você vê? São as tragédias dentro de casa, são as tragédias entre famílias, né? Porque muitas pessoas, elas não se deixam, Deus trabalhar em sua vida, né? Então o egoísmo, o rancor, a inveja, tudo isso causa tragédia. Se um irmão cresce mais do que o outro irmão, que eu falo assim, financeiramente, muitas vezes causam brigas, às vezes é por nada. As pessoas muitas vezes estão brigando por nada, estão matando o outro por nada, né? O amor das pessoas estão se esfriando. A Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas estão se esfriando, não é só dentro das igrejas, é fora. As pessoas não estão mais se amando. Então, as famílias estão em pé de guerra. O que mais a gente vê é tragédia. É filho matando pai, pai matando filho, irmãos, esposa, feminicídio. Tudo isso está acontecendo dentro das casas, nas famílias, por falta de amor de Deus, das pessoas de amar a Deus, por falta de um compromisso com Deus. As pessoas estão deixando o pecado dominar, pela desobediência do homem, né? Pelo causa da desobediência, as tragédias estão acontecendo e vem acontecendo desde sempre. Mas cabe cada um de nós dominar, cada um de nós pedir a Deus para que o ódio para que não nos vença, para que a inveja não nos vença, para que as contendas dentro de casa não virem uma tragédia dessa de vir a matar um irmão, matar um esposo, matar a esposa, filhos, e que é isso que tem acontecido diariamente no nosso tempo. Isso. Próximo tema diz: comparação, inveja, ira e desejo. Aqui fala um pouco no primeiro parágrafo sobre o comportamento de um irmão mais velho com o mais novo, né? Sobre a divisão de balas. Diz assim: o mais velho faz assim: 2 para mim, 1 para você. 1 para você, 2 para mim. E se o irmão mais novo não for muito calmo, logo vai sair uma boa briga. Na verdade, é que essa divisão aí não é bem uma divisão, mas sim um engano muito grande quando não há uma divisão correta das coisas. Mas acho que em qualquer família haveria briga se dividisse, se você dividir algo com seu irmão, dando 2 para você e 1 para o seu irmão. Acho que isso é meio complexo e difícil de lidar. A primeira história de irmãos que a Bíblia registra tem uma mistura de comparação, inveja, ira e desejo não controlado. O pecado afetou o relacionamento de Caim e Abel. Em nossa vida não é diferente. O pecado também nos afeta e causa conflitos em nossos relacionamentos. Veja algumas dicas de como lidar com conflitos em família. Comunique o conflito. A Bíblia não recomenda o silêncio quando há problemas ou pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18:15. O verbo arguir pode ser traduzido como trazer à luz, expor, mostrar a falta ou erro, mostrar a razão dos fatos, convencer alguém de sua falta ou erro. Na realidade é que quando uma pessoa peca, erra ou comete uma falta contra alguém, não se deve deixar isso em branco, simplesmente esquecer. Tem que ser conversado, tem que ser tem que trazer à tona o que está acontecendo de uma maneira sábia, de uma forma inteligente, né? Para que esse conflito não termine piorando a situação. E está justamente aí a questão da conversação. Será que as pessoas que erram, elas reconhecem seus erros?
existe também hoje em muitas pessoas, de modo geral, não importa se ela é um simples porteiro de uma igreja, ou se é um pastor rico, grande, poderoso, etc., vamos dizer assim. Mas o que está atrapalhando a vida hoje das pessoas é justamente a arrogância, a jactância, a presunção, a soberba, o orgulho, o se achar melhor que os outros. Né? As pessoas que pensam ser alguma coisa melhor que as demais, ela não tem humildade. Ela não reconhece os seus erros. Dentro de casa acontece muito disso também. O marido se acha superior à esposa, então às vezes quer humilhá-la, não quer ouvi-la, não quer simplesmente tratar do assunto, dos problemas, os dois pensando sobre a questão. Não, um quer se sobrepor ao outro. Né? Quando não há humildade, é um estrago completo. Então é muito importante na conversa onde cada um reconheça seus erros, suas falhas. Não é verdade? Vai arguí-lo implica atitude, movimento em direção ao ofensor, ao que está nos ferindo. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O verbo ganhar quer dizer poupar alguém de um dano, perda ou prejuízo. O que acontece é que muitas vezes falamos do conflito a todos, menos a pessoa que realmente precisa saber. O ensino do nosso mestre é vai arguí-lo, ou seja, vai conversar, exponha o que está acontecendo, exponha o que você está sentindo. Às vezes acontece um exemplo, a mulher está em casa, o marido trabalhando, ela soube por telefone que o marido fez algo de errado no trabalho ou na rua, ao vir do trabalho. Quando o marido chega em casa, já encontra a mulher aborrecida, chateada, de cara feia, etc., fazendo tudo, vamos dizer assim, emburrada. Só que ela não fala o que está acontecendo. Ele tem que descobrir que aconteceu uma coisa, teve algo dentro de casa, brigou com alguém, não. Ela não fala. Ela fica ali, batendo panela, fazendo as coisas ao seu bel prazer, ou vamos dizer assim, com amargura de alma. Não é verdade? Mas é necessário ter conversa, é necessário expor, sentar, explicar a situação, perguntar também se o que aconteceu é verdade. Não é assim? Ter um relacionamento aberto, um relacionamento comunicável. Hoje não existe mais comunicação, não existe mais conversa entre os dois. Só conversa sobre coisas paralelas, jornal, futebol, o salão de beleza, etc., a comida, os filhos, a casa, os móveis, as dívidas, o mercado, mas e conversa sobre vocês dois, o que vocês sentem, as dúvidas, a insegurança, o medo. Conversar sobre o que pode destruir a relação. Já conversou sobre isso? O que vem dando certo, o que vem dando errado, o comportamento de um, o comportamento do outro. Já conversou sobre isso? Esquecer as coisas externas e conversar sobre vocês dois, sobre o que você sente, sobre o que você pensa, sobre o que você acha, sobre o que você deseja que o comportamento do seu marido seja, ele venha ter contigo, ou o comportamento da sua esposa. Você já falou, tem pessoas, principalmente homens, que falam para os seus amigos, eu queria que minha esposa fosse assim, assada e tal, etc. Mas já falou para ela? Pois é ela que tem que saber a maneira que você gostaria que ela fosse. E a mesma coisa é a esposa, vai para o salão e conversa com as amigas, eu queria que meu marido fosse assim, eu queria que ele fosse dessa maneira. Você precisa falar com ele, não é falar com sua mãe, com sua irmã, com seu pai, com suas amigas, no trabalho, etc. Não, são assuntos que só se resolvem quando os dois conversam. E, para deixar bem claro, amado, não é uma conversa que resolve, não. Às vezes, são várias conversas. Às vezes não é uma vez, são duas vezes, não são três vezes. Olha, conversou hoje, durante essa semana acertou, consertou, tudo bem. Não consertou, próxima semana vamos conversar de novo.
Conversou, consertou, não consertou, na outra semana procura um pezinho, quando olha, conversa de novo. Sabe por quê, amados? A Bíblia Sagrada tem 66 livros. Não é verdade? E esses 66 livros é tudo advertência, ensinamento, disciplina, exortação de Deus para nós. E todos os dias que nós lermos a Bíblia, nós iremos aprender algo. Por isso que você não pode ler hoje e deixar para ler, seja lá quando for, não. Ou quando você precisar, são sempre. É sempre. Da mesma maneira é a conversa entre um casal, entre os seus familiares. Conversem todas as vezes que for necessário sobre os assuntos que precisam ter acertos e consertos. E também com os filhos, né? Conversar com os filhos. Toda a família. Tem um momento de reunião para conversar com a família, para ver o que está certo e o que está errado, para seguir em frente. Faça bom uso das diferenças. Se o irmão puder entender a posição do outro apenas como uma posição diferente, nem melhor nem pior, a vida familiar ficará mais fácil e também mais rica e simples a convivência. Há um provérbio indiano que diz: não critique o homem antes de andar 1 quilômetro com seus sapatos. Tente aprender a vivenciar o conflito sob o ponto de vista da outra pessoa. Se as diversas opiniões sobre uma mesma questão são usadas de modo a enriquecer a percepção pessoal e a percepção sobre as partes, cada membro da família pode abandonar posições inflexíveis para assumir um posicionamento de compreensão mútua. Essa questão. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente. Então as pessoas que têm os temperamentos são diferentes. Mas que a gente, se for para fazer uma crítica, que faça para construir, que faça para levantar, que faça para animar a pessoa. E não para destruir, não para colocar a pessoa mais embaixo, né? Mais para baixo. Se as diversas opiniões sobre uma mesma questão são usadas de modo a enriquecer a percepção pessoal e a percepção sobre as partes, cada membro da família pode abandonar posições inflexíveis para assumir um posicionamento de compreensão mútua. Que haja compreensão entre a família, que haja compreensão dentro de casa, que as pessoas possam se entender, né, para evitar certos conflitos, em nome de Jesus. O que é importante nós analisarmos hoje, que, um exemplo, todo mundo se acha especialista em um assunto, ou em algo, né? Hoje existe especialista em política, nunca estudou política, não conhece nada, não sabe de nada sobre a questão, ela só analisa os seus pontos de vista. Se agrada a ela se acha no devido posicionamento de criticar ou dar suas opiniões. Política, futebol, religião, vamos dizer assim. Mas a questão é o seguinte, amados. Como diz aqui nesse texto que minha esposa leu, não critique um homem antes de andar 1 quilômetro com seus sapatos. A crítica, além de ser construtiva, tem que ser de alguém que sabe, entende sobre o assunto. E tem que ser pessoas imparciais. Eu não devo criticar um relacionamento. Um exemplo, eu critico a minha esposa. É fácil ela sendo a minha esposa e sendo, obviamente, mulher. Mas e a crítica dela para comigo? Será que ela não tem razão em alguma coisa? Porque ela quem bem me conhece. Ela que vive comigo há 21 anos. Não é? Então, quando uma pessoa ela não consegue observar e nem se ater à crítica de alguém que está ao seu lado durante tanto tempo, ela vai ouvir crítica de quem? E se ela não tem capacidade de atentar para as críticas, ela também não tem capacidade de criticar o outro lado ou outras coisas. Não é? Entendemos que hoje todo mundo se vê nessa posição. Um exemplo que eu tenho bem claro na minha vida durante esses anos é o seguinte: como pastor, eu não entro em debates políticos em rede social. Por quê?
Porque além do Estado ser laico, a minha posição não é de defender um lado e criticar o outro sem conhecimento de causa. Porque ainda que eu defenda uma parte, amado, sempre haverá pessoas que é do outro lado. E nas redes sociais aí vem contendas, discussões, xingamentos, não é verdade? Agressões verbais, ameaças. E isso não cai bem. Então, cada pessoa tem a sua posição política, cada pessoa tem a sua maneira de ser, a sua forma de agir. Então não cai bem eu ficar colocando a minha posição, por mais que eu possa ter um pensamento, uma teoria inteligente. Tem pessoas que é completamente ignorante, mas ela é apaixonada pelo o que ela pensa ser correto. E quando a paixão, a emoção invade esses tipos de áreas, então é bom nós não discutirmos sobre certos assuntos. É uma maneira que nós temos, que eu aprendi, de refrear a minha língua, meus pensamentos, os meus dedos, para que eu não possa estar digitando, nem entrando em atrito com quem eu não conheço a história, não sei quem é a pessoa, não sei o que ele sofreu para estar odiando um lado político. Então, cada pessoa tem a sua maneira de ser. Assim também como dentro de uma casa, num casamento. Você não pode, de forma alguma, invadir a privacidade de um casal e se intrometer numa relação para dar palpite que não cabe a você. Na relação entre eu e a minha esposa, não cabe palpite da minha mãe e dos meus irmãos, a não ser que eu peça. É esse o ponto de vista central de uma relação, né? Então, é o que vem acontecendo constantemente. Terceiro tema diz o seguinte: faça a diferença entre o essencial e o secundário. Subtema, né? Diz o seguinte: secundário é o que tem menor importância em relação a outrem ou a outra coisa. Algo de pouco valor, insignificante, inferior. Daí a necessidade de se identificar e discernir os conflitos, porque muitas vezes a causa maior não passa de interesse pessoal ou coisa de pouca importância. Quantas vezes irmãos estão brigando por algo hoje que amanhã será jogado no lixo? Então essa é a questão, amados. Quantas são as pessoas que têm entrado em conflito dentro da sua casa por algo que não tem relevância? Quantas são as pessoas? Um exemplo, às vezes há brigas porque o marido chega em casa e entra com a sandália suja dentro de casa. Só que a mulher já falou várias vezes, não é verdade? Mas ele não aprende. O que é o correto? É a mulher não dar importância porque ele entrou com a sandália suja? Será que é correto isso? É óbvio que não. O correto é ele entender que não é fácil para uma mulher que é dona de casa, limpou a casa, chegar... O que custa ele chegar em casa e tirar o sapato, a sandália antes de entrar? Quantas são as mulheres que brigam com o marido porque ele deixa a toalha molhada em cima da cama? Quantas são as mulheres que brigam com o marido porque ele chega no quarto, tira a roupa e vai jogando uma peça ali, outra peça colar, etc. Meia no canto, no outro, o sapato do mesmo jeito? Quantas são? São várias. E como pode evitar isso? A mulher tem que aceitar que ele é assim mesmo, nada disso. Ele tem que se consertar, ele tem que ter um pouco de sensibilidade. Ele tem que parar de pensar igual um homem das cavernas. Tem que aprender a ter etiqueta, a ter um comportamento agradável. E que venha evitar certos conflitos bobos. Como aqui, quantas vezes irmãos estão brigando por algo hoje que amanhã será jogado no lixo?
E quantas brigas acontecem dentro de um lar por questões insignificantes? Quantas são as pessoas que agem assim? E não param, não pensam, não raciocinam, não mudam o seu comportamento e sempre quer achar que tem razão. Não é bem dessa forma. Não é? Às vezes também, eu falei do lado masculino, dos erros do homem. E a mulher às vezes tem seus erros também. Não é verdade? Eu não vou entrar nesse detalhe não, porque minha esposa está aqui do lado. Mas é questão, amados. Casamento é uma relação de conflitos familiares, sim, é uma realidade. Há conflitos, são duas mentes, dois pensamentos, duas pessoas com ideias diferentes. Vem um conflito, mas tudo isso pode ser acertado, acordado, se houver humildade da parte dos dois. Humildade da parte dos dois e submissão dos dois para com a palavra de Deus. Serem submissos à vontade e à palavra de Deus. Conclusão. Conclusão. O semblante de Caim revelou seu coração. Caim é o protótipo do pensamento humano em oposição à revelação divina, da vontade humana em oposição à vontade divina, do orgulho humano em oposição à humildade que Deus requer, do ódio humano em oposição ao amor divino, da hostilidade humana em oposição à comunhão divina. Nós temos que entender, né, que a nossa natureza humana, ela nos quer levar sempre ao pecado, sempre a desagradar a Deus. Mas nós temos que entender que nós precisamos viver a palavra de Deus, a vontade de Deus, pedir força a Ele, forças para que possamos ser pessoas melhores, né? Ter um ambiente em nossa casa agradável, onde a gente sinta-se bem dentro de casa, porque a casa muitas vezes que parece que é tipo um inferno, né? Não é um lar, mas que nós possamos fazer da nossa casa o nosso paraíso aqui na terra, e viver bem com os filhos, viver bem com o esposo, viver bem com a comunidade, viver bem com os vizinhos, viver bem com todo mundo, porque isso é agradável ao Senhor. Né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, essa foi a lição de hoje, né? E que você possa estar compartilhando também esse estudo para que outras famílias também sejam abençoadas por Deus. Um grande abraço para você, a paz do Senhor para você que está aí, já está conosco, né? Estamos encerrando essa EBD, mas eu tenho certeza que você vai estar compartilhando para outras vidas serem abençoadas em nome de Jesus. Exatamente, amados irmãos e irmãs. Pessoas inteligentes, elas mudam de opinião. Pessoas ignorantes permanecem sempre batendo na mesma tecla e fazendo sempre as mesmas coisas erradas. E no casamento é assim. Você precisa ser transformado, moldado, ser mudado, vou dizer assim, de acordo com o procedimento que venha a ser agradável a toda a família e não apenas a você. Você precisa analisar o que você tem feito de agradável para com a sua esposa, para com seus filhos, e tem que analisar também o que você tem feito de desagradável. Pois eu confesso que às vezes existem homens que só fazem coisas desagradáveis. Ele acha que o fato dele trabalhar, botar comida dentro de casa, pagar as contas é o bastante, e ele está fazendo tudo de certo que possa ser agradável para a família. E família não é apenas isso, não. É muito mais que isso. Por isso, repense suas ações, suas atitudes e seja feliz. E as mulheres também, né? Seja feliz constantemente, diariamente, em todo momento, com sua esposa, com seus filhos. Quanto às mulheres, é minha esposa que tem que falar, né? Porque eu sou homem, tenho que falar da minha parte. Mas é realidade. As mulheres da mesma maneira, da mesma forma.
Mulher é mais emoção, é mais sentimento, é mais paixão, é mais um relacionamento através de ações agradáveis e desagradáveis. E ela espera sempre do outro uma reação às suas ações. Que elas deixam também, que nós possamos deixar também de ser um pouco iracundas, né? E virar por tudo e sermos mais sábias, para que tenhamos uma vida abençoada, um lar abençoado. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, nessa manhã maravilhosa. À noite nós teremos de volta com o culto de ação de graças e evangelístico. E às 7 horas da noite, às 19 horas em ponto. E no próximo domingo voltaremos com a 7ª lição, que diz Inimigos da Família, Influências Internas. Né? Eu deixo aqui um abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Betel, a todos vocês que participam sempre conosco das nossas lives. O nosso propósito aqui é levar a palavra de Deus e que Deus possa estar abençoando também a sua família, a sua casa, nesse momento de pandemia. Saiba que Deus não jamais lhe deixará sozinho. Um abraço à minha esposa, minha filha, meu genro e a todos, em nome de Jesus Cristo. Até mais tarde, às 19 horas, no nosso culto de ação de graça e evangelístico. E se cuidem, se vocês que podem, fiquem em casa, viu? Santa Inês, fiquem em casa também. Todas as pessoas do Brasil, né, que vai estar vendo, que vocês possam ficar em casa também, porque o tempo é de se recolher. Tchau. Deus abençoe a todos, a paz.